A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 29 e 30, que diz: Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Nós vamos ver Paulo nesse capítulo 11, a partir do versículo 17. Nós vamos ver Paulo falando sobre a celebração da ceia do Senhor. E Paulo ele começa dizendo no versículo de número 17, dizendo: Entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Paulo está dizendo aqui que no momento ao qual eles se reuniam para a ceia do Senhor, eles se reuniam de uma forma onde eles estavam divididos. E divididos, e ali um dizendo que é de Paulo, outro dizendo que é de Cefas, outro dizendo que é de Apolo, outro dizendo que é de Cristo. Havia uma divisão, e Paulo diz que o que ele e as instruções que ele ia dar, a seguir, ele não estava elogiando eles pelo fato de eles estarem andando errado, não estar de acordo com aquilo que o Senhor tinha ensinado e daquilo que Paulo também ensinou a eles. O versículo 18 diz: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto creio nisso, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que seja conhecido quais entre vocês são aprovados. Então ali havia essa divisão, mas Paulo também vai dizer que era necessário para aqueles que realmente estavam servindo ao Senhor com dignidade, viesse realmente estar glorificando o nome do Senhor. E aqueles que estavam andando, fazendo de qualquer maneira, aqueles que estavam criando confusão, eles ficavam logo em evidência, eram conhecidos de todos, e eram reprovados também por todos. Então, entenda que quando nós estamos, no meio eclesiástico ou em qualquer outro lugar, se ali nós andarmos como servos do Senhor, nós vamos ser como a luz no meio da escuridão, como ser aquele que está iluminando no meio das trevas, e isso vai ficar evidente, porque quando a luz chega, as trevas são descobertas. E quando as trevas são descobertas, como ele diz aqui, aqueles que estão criando divisões, aqueles que estão caluniando, aqueles que estão mentindo, seja em qual âmbito, em qualquer área que seja, onde você chegar, você chega como luz, como servo do Senhor, e coloca na claridade. Por isso que o inimigo ele fica incomodado quando alguém chega, quando uma pessoa está em determinado lugar ou se posiciona em determinadas situações, e ali como luz, aquela pessoa ela está colocando luz naquelas trevas, está colocando na claridade aquilo que está oculto. E quando você coloca na claridade aquilo que está oculto, passa a ser revelado, passa a estar diante de todos. E ali, por isso que o inimigo ele não quer que nós sejamos luz, que nós não venhamos viver como realmente servos do Senhor. Paulo está dizendo que havia divergência entre eles, mas era importante para que realmente se manifestasse aqueles que são aprovados, aqueles que são realmente o Filho de Deus. Versículo 20 ele diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros, assim quanto um fica com fome e outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Paulo está dizendo que aquela reunião que era para ser de comunhão, que era para poder realmente estar ali ceando, celebrando a ceia do Senhor naquele momento de unidade, ali, muitos que estavam ali queriam comer mais do que o outro,
Uns achavam que quem não trouxe, quem trouxe pouco não poderia comer. Era algo que queria que naquele banquete, naquela mesa, onde deveria estar todos ali sentados, como Jesus ele deu o exemplo, né, sentando com seus discípulos à mesa, né, na grande ceia, e Paulo ele recebeu isso do Senhor, ele aprendeu isso, apesar de ele não ter tido, né, sentado à mesa ali naquela última ceia com Jesus, mas ele aprendeu, porque o Senhor ministrou isso na vida dele. E quando nós vemos, eles estão se reunindo para comer, se embriagando, estão se reunindo e nada ali não tem sentido, é como se fosse algo tão costumais. A pessoa muitas das vezes já está acostumada a fazer tal ato, que permanece naquilo dali, que faz e não está nem aí. Então, quando uns estavam comendo demais, outros estavam comendo de menos. Quando um estava, outro estava embriagado, né, se embebedando. Então, Paulo vai dizer: por que vocês não fazem isso na casa de vocês? Vocês não têm casa para comer? Né? Vocês estão desprezando e humilhando aqueles que nada têm. E o sentar à mesa, né, o momento de que a igreja se reúne, é um momento onde não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe ninguém maior do que ninguém. Existe aquele que dá a maior oferta, aquele que dá o maior dízimo, né? Não existe, todos são iguais perante o Senhor. Todos são iguais perante o Senhor, e Paulo diz: que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Versículo 23, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberdes em memória de mim. Paulo, então, ele vai, aquilo que ele aprendeu do Senhor, que ele recebeu do Senhor, é o que ele está transmitindo, é aquilo que ele vai ensinar à igreja, é aquilo que ele deixa como exemplo para cada um de nós seguir, né? Não adianta nós inventarmos e fazermos de outra forma, né? Quando Paulo diz ali, ele fala o que ele realmente aprendeu com o Senhor, e isso é o que nós precisamos a cada dia, aprender com o Senhor. E só se aprende com o Senhor meditando na sua palavra, lendo a palavra, ouvindo a palavra, pedindo ao Espírito Santo de Deus que revele, que nos dê a direção. Então, Paulo ele está ensinando ali, mas não está elogiando, porque eles não estão fazendo igual, né? Não estão fazendo da forma que o Senhor Jesus, né, ele instruiu, da forma que o Senhor Jesus ensinou. No versículo 26 ele diz: porque sempre que comer deste pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que vem. Então isso é um cumprimento, é algo que nós precisamos fazer, né? Toda vez que comemos do pão e bebemos do cálice, estamos anunciando a morte do Senhor. Isso deve ser feito até a hora que ele vai vir buscar a sua igreja. No versículo 27 ele diz: portanto, todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo do Senhor. Né? Quem come sem discernir o corpo do Senhor, quem come, quem participa, né, de qualquer maneira, sem se consertar, sem pedir perdão, né, muitas das vezes dentro do próprio ambiente ali, a pessoa está tomando a ceia, participando da ceia e está em divergência, brigado, com raiva, né, vivendo com... Então, nós precisamos, né, como diz o versículo 28, examinar a nós mesmos, examine-se a si mesmo e então coma deste pão e beba desse cálice, porque quem come e bebe, né, o corpo do Senhor, sem discernir o corpo, sem discernir, ele come e bebe para o seu próprio juízo. É como se você comesse e bebesse algo que era para te fortalecer, para te alimentar, né, espiritualmente, e a pessoa participa e de nada acontece. A pessoa vira mês em cima de meses e nada muda, porque está comendo, está participando, né, de qualquer maneira, porque não está examinando a si mesmo. Examinar a nós mesmos é observar o quanto nós pecamos, o quanto nós falhamos, o quanto nós precisamos nos consertar, é pedir perdão e abandonar o pecado, abandonar as falhas, e não só se separar no dia da ceia, na semana da ceia e nos outros dias viver de qualquer maneira, viver uma vida,
né, que realmente vai contra a palavra do Senhor. Então, o segredo é examinar a si mesmo e depois participar. E quem come sem discernir, né, ele está morto, porque ele vai dizer: pois isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Né? Não tem vida espiritual, não tem mudança de vida. É como se participasse de um banquete, comendo, bebendo, e sai dali, foi embora, e a vida que segue. Não é assim como na mesa do Senhor. É participar e nós recebermos do Senhor, nós examinarmos a nós mesmos, né, para que assim nós não venhamos receber o juízo do Senhor. Né? Ele diz no versículo 32, né, contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Quanto aos demais assuntos, darei instruções, né, quando visitar vocês. Paulo está dizendo que muitos sentavam ali, né, morto de fome, melhor dizendo, cheio de fome ali, passando, comendo e comia igual um desesperado, e não discernia o corpo. É como se não degustasse, como fosse pegar algo que ali que foi feito com tanto trabalho, com especiarias, a pessoa vai ali, come e não degusta aquilo, come e sai comendo e nem consegue sentir o gosto, o prazer de participar, de comer aquele alimento. Assim também são muitos que vêm à casa do Senhor, né? Quando se reúne para comer, ele diz aqui: esperem um pelos outros. Mesa é lugar de comunhão, é lugar de conversa, é lugar de chegar, comer e sair correndo. Muitos hoje estão indo à ceia do Senhor, estão indo chegando de qualquer maneira. Né? Tem muitos que estão chegando ali só para matar a sua fome e comer, e tá naquela correria e não tem mais a alegria, o prazer de sentar, de conversar, de estar ali, né, naquele momento. Fica muitas das vezes preso a um horário, a uma liturgia, fica preso muitas das vezes, já está ali com a mente voltada, preocupada com o que vai ser, o que vai fazer, o que vai ser. Já senta e não está discernindo, não está voltado 100% para aquele momento, sem esvaziando a sua mente para poder realmente ouvir, né, para poder sentar, para discernir o corpo de Cristo. Então, quando sentar à mesa, a ceia do Senhor, procure se chegar dentro do horário, procure sentar e se conectar com o Senhor, discernindo, trazendo à memória todo o sacrifício de Cristo Jesus, ouvindo a palavra, adorando, e não, quando vai dando a hora de acabar, não fica desesperado para ir embora, querendo que acabe logo, mas dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo que muitos estavam mais preocupados em comer, mais preocupados em beber, do que realmente com aquele momento tão importante que é a ceia do Senhor, que era o momento de trazer a memória, era o momento ali onde o corpo de Cristo, onde o cálice do Senhor ali era exposto e todos se ligavam, todos ali precisavam entender e discernir, mas como uma pessoa bêbada, como uma pessoa que estava se embriagada, né, se embriagou ali, como ela iria sentar e cear com o Senhor? Da mesma forma, como uma pessoa um dia antes da ceia do Senhor, vira a madrugada assistindo programações, assistindo, né, coisas, com a mente voltada para as coisas desse mundo, para a mente voltada para as séries, para tantas coisas, vai conseguir chegar no domingo de manhã e sentar e para cear, ali estar junto com os irmãos, se ele se está embriagado das coisas desse mundo. Se a pessoa está embriagada de tudo, de futebol, de séries, de novela, de tanta coisa. Como pode nós podemos dizer: mas eu não bebo, mas eu não faço isso, tá? Mas está com a mente ocupada com as coisas, não se preocupa mais em separar o dia, que ele fala, esse dia que é separado para o Senhor, esse dia consagrado para o Senhor, né? E contando as horas para poder estar na casa do Senhor, examinando a si mesmo antes de comer do pão e do cálice, antes de chegar na casa do Senhor, antes de chegar na igreja, antes de estar ali já se examinando e não esperar chegar o momento. O que eles estavam mais preocupados na igreja de Corinto, muitos era o comer e o beber, e se alimentar e comer mais do que os outros. Eles não estavam preocupados, e Paulo vai dizer: eu recebi do Senhor, porque eu recebi do Senhor que também transmiti a vocês, o que ensinei a vocês.
Ele começa aqui: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graça e partiu disso. Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Então entenda, irmão, sem discernir o corpo do Senhor Jesus. Que você venha, se tudo que está te embriagando, um dia antes ou uma semana antes, é importante a gente se preparar para a ceia do Senhor e não estar com a nossa mente voltada. Muitas das vezes já chega fazendo fofoca, falando da vida dos outros, já chega querendo saber quem foi, quem não, quem deixou de ir. Muitas das vezes isso não agrada ao Senhor e depois senta na mesa com uma cara mais mal lavada e participa e come a ceia do Senhor. Então que nós possamos discernir o corpo do Senhor Jesus. A gente tem que ter cuidado para que quando nós chegarmos, até mesmo na hora da ceia, ou alguns minutos antes que antecede a ceia, para a gente não estar com a pessoa do nosso lado que está mais disposta a reclamar e falar da vida dos outros, está mais disposta a ficar apontando quem veio e quem não veio. Que a gente possa, na ceia do Senhor, priorizar o Senhor, priorizar esse momento único da igreja na face da terra. O que nós estamos fazendo aqui está prefigurando o momento que nós vamos sentar com Cristo Jesus. Então que nós possamos discernir o corpo do Senhor, examinando a nós mesmos, para que nós não venhamos receber o juízo do Senhor. Paulo diz: contudo, sendo julgado pelo Senhor, somos disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Que você nesse dia fique com essa palavra, e que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.